Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Uma curiosidade de professor, né? Quando você for falar dos livros do Antigo Testamento, é no masculino. Segundo livro dos Reis, segundo livro de Samuel. Quando você vai para o Novo Testamento, aí é a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Tessalonicenses, porque aí a gente aqui, pregador, a gente se confunde às vezes. Eu vou falar Primeira Reis ou Primeiro Coríntios, né? Então, só para ficar, porque é primeiro, porque é livro, é primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. E nas cartas é primeira porque é carta, então é primeira carta, segunda carta, só mania de professor, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 7. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Ajuda-nos nessa noite. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor nos alimente com a palavra que vem da tua boca, Senhor. Então, ó Deus, que não seja o meu falar, que não seja o meu pensamento, que não sejam, ó Deus, os devaneios do meu coração que sejam ditos aos meus irmãos nessa noite, mas que seja uma mensagem vinda de ti. Que teu Espírito nos ensine nessa noite, porque é de ti que nós precisamos. Fala conosco, Senhor. Apesar de mim, fala com a tua igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Uma história conhecida, uma história desafiadora. Temos aqui uma mulher que ficou viúva. Não sei se vocês sabem, nessa cultura, na cultura de Israel, a mulher viúva, sem filhos, ela fica sem sustento. É responsabilidade dos filhos cuidar da mulher viúva. Então, essa mulher, ela fica viúva, só que ela está na iminência de perder os seus filhos por conta de uma dívida. Também era da cultura, também fazia parte da lei, que aqueles que se endividassem fossem colocados como servos. E esses filhos dessa mulher, se estivessem sendo colocados em servidão de um outro israelita, a Bíblia não nos diz com clareza qual a origem da dívida, quem era o credor, mas se esse credor fosse israelita, esses filhos dela estariam a serviço dele por pelo menos 7 anos. Então, essa mulher não teria quem a sustentasse. Ela estava numa situação completamente desesperadora. Eliseu é aquele que está com o ministério profético em Israel nesse tempo. Ele é o sucessor de Elias e está exercendo o ministério de profeta, e Eliseu era fruto disso, e havia uma escola de profetas. Esse homem que falece, muito provavelmente, era um homem que era da escola de profetas, que ficava sob a liderança de Eliseu. Então a mulher
sabendo que a sua dívida era uma dívida que ela não tinha como pagar, sabendo das consequências dessa dívida, de que era que os seus filhos seriam feitos de escravo, essa mulher, então, ela vai e recorre àquele que ela sabe que é o homem de Deus, que é o homem que representa Deus naquela terra, é aquele que tem contato, que tem a mediação com Deus naquela terra. Então ela o procura e busca por socorro. E eu olhando para essa história, e eu já estou tentando pregar esse texto desde semana passada, e eu estudando, e eu fico, mas Senhor, onde está o Evangelho nessa passagem? Como eu posso chegar até o Evangelho? E eu, na semana passada, estava com os olhos vendados, porque Deus não queria que eu falasse desse texto na semana passada. Mas ao me debruçar sobre esse texto já essa semana, os caminhos se abriram e Deus me mostrou o Evangelho. Nós temos o Evangelho, irmãos, presente em toda a Bíblia. Nós precisamos nos policiar e estudar para podermos olhar para as Escrituras e enxergarmos o Evangelho em toda a Bíblia. Porque se nós pararmos para pensar, sabemos que os apóstolos não tinham o Novo Testamento para pregar. Os apóstolos, para pregar Jesus, para falar do Evangelho, eles usavam os livros do Antigo Testamento. Os evangelhos ainda não haviam sido escritos, as cartas ainda não haviam sido escritas, então nós precisamos aprender a olhar para o Antigo Testamento como os apóstolos olhavam, porque eles enxergavam Cristo no Antigo Testamento. E essa história, ela tem elementos que nós precisamos analisar e entender para vermos a beleza do Evangelho presente. Em primeiro lugar, o que chama a atenção nesse texto é uma dívida. Quem aqui já teve dívidas? Eu tenho muitas. A gente sabe o quanto é inquietante ter uma dívida. Você fica sem ter o seu sono completo, você fica sem saber, sem chão, você fica desestabilizado, você perde seu sono, atrapalha seus relacionamentos. Essa mulher tinha uma dívida, e não era uma dívida qualquer, era uma dívida que ela não tinha capacidade de pagar. Quantos e quantos homens e mulheres colocam a sua cabeça no travesseiro de noite e pensam, eu não tenho como pagar. Dívidas que, quando somadas, quando calculadas, comparadas com o salário, a pessoa compara com o salário, olha para a dívida e fala, não tem como. Essa mulher estava nessa situação com uma dívida dessa monta, uma dívida que estava colocando em risco a liberdade dos seus filhos. Uma dívida que ela não tinha como pagar. Mas a reação dessa mulher diante dessa dívida não é uma reação de quem vai questionar a dívida. Ela não está reclamando da dívida. Olha, os juros eram abusivos. Não, eu fui enganada. Não, ele fez isso, ele fez... Não. Ela tem essa dívida e ela reconhece essa dívida. Ela não questiona em nenhum momento o seu credor, ela não diz que ele está sendo injusto, ela não faz nenhuma objeção a essa dívida. Então, é uma dívida que ela tem e que ela reconhece que é uma dívida justa. É uma dívida que ela realmente tem que pagar. Ela só não tem como pagar. E ela se desespera diante da situação, olha para essa dívida, olha para as suas capacidades e entende que ela não tem meios, e o que ela faz? Ela vai buscar socorro. Ela vai buscar ajuda. Irmãos, todos nós somos devedores. E eu não estou falando de dever a Casa Bahia, não, tá, gente? Todos nós somos devedores de Deus. Todos nós temos uma dívida para com Deus por conta da nossa vida. Aí você pode perguntar, mas Guilherme, como eu tenho uma dívida com Deus? De que maneira eu tenho uma dívida com Deus?
Vamos lá em Mateus capítulo 22, deixa marcado aí, Reis, mas vamos lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a questão do imposto, a partir do verso 15. Mateus 22, a partir do 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Pode voltar lá para o segundo livro dos Reis. Uma outra passagem muito conhecida, que os fariseus estão aqui colocando Jesus à prova, tentando colocar ele numa sinuca de bico, tentando fazer com que ele falasse algo que pudesse comprometê-lo. Então, nessa situação, se ele dissesse que era lícito, simplesmente fosse direto dizendo que era lícito pagar imposto a César, ele ia encontrar a insatisfação do povo que era oprimido por Roma e não ia gostar de ouvir Jesus dizendo que era justo pagar imposto. De outra forma, se ele dissesse que não era justo pagar imposto, ele seria colocado contra a lei romana e seria preso, porque estaria estimulando o povo a não pagar os impostos. Mas Jesus não cai nessa cilada e ele faz então essa ação inteligentíssima e pede uma moeda. E diz: de quem é a imagem que está nessa moeda? Ele diz: é de César. Então, se a imagem que está na moeda é de César, então dê a César o que é de César. E até aí todos nós concordamos e compreendemos, mas uma coisa que a gente nunca presta atenção é que ele diz: dê a Deus o que é de Deus. Somos devedores de César porque a imagem de César está naquela moeda. E aquele dinheiro pertence a César. Mas dar a Deus o que é de Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos como as moedas de Deus nessa terra. Nós carregamos a imagem de Deus nessa terra. Nós existimos para Ele. A nossa vida é para a exaltação dEle. Da mesma forma que aquele denário, que aquela moeda que tinha a imagem de César, servia para glorificar a César, servia para enaltecer a figura de César e glorificar e dizer para as pessoas que César tinha domínio naquela região. Nós, como imagem de Deus, nós estamos colocados nessa terra para a glória dEle, para anunciar a toda a criação, que é Ele que domina nessa terra, que é Ele que tem todo o poder. Nós somos, então, as moedas de Deus nessa terra. Mas como nós temos gasto essa moeda? Como esses recursos, como essa imagem de Deus tem sido aplicada nesse mundo? Somos devedores de Deus, porque ao invés de dar a Deus o que é de Deus, desde Adão, nós pegamos a nossa vida e dissemos: não, não é sua, é minha, e eu faço dela o que eu quiser. Então, cada vez, irmãos, que eu e você fazemos qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, todas as vezes que eu e você tomamos qualquer decisão sem levar em conta aquilo que glorifica a Deus e que é a vontade de Deus, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos roubando a Deus.
Seria como não dar o imposto de César. Então eu e você somos devedores porque carregamos a imagem de Deus com o papel de glorificar a Deus, mas decidimos viver a nossa vida como quisermos, a atender os nossos desejos, as nossas vontades. E toda vez que fazemos isso, nós roubamos a Deus. Então, irmãos, todos nós, todo ser humano na face da terra, desde Adão e Eva, é devedor de Deus, porque não cumpre o propósito para o qual foi criado. Nós fomos criados para a glória dele, nós fomos criados para a exaltação dele. Então nós somos devedores, nós estamos na mesma situação que essa viúva, nós somos devedores, temos um credor. E a grande pergunta é: temos como pagar? Porque o próprio Deus nos diz qual é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, para que nós paguemos a nossa dívida com Deus, nós temos que morrer. Temos que pagar com a nossa própria vida. É assim que pagaríamos. Essa mulher tinha como se livrar da sua dívida entregando seus filhos para a escravidão. Ela poderia não estar preocupada. Não sou eu que serei escravo, são eles. Resolvido o problema, pode vir, leva as crianças e está tudo bem. Nós, para pagarmos a nossa dívida, deveríamos morrer. E é uma morte eterna, não apenas a morte física. Estaríamos para sempre separados de Deus. Então não temos, com os nossos próprios meios, da mesma forma que essa mulher, nós não temos como pagar. Não temos meios para cumprir e atender às exigências do nosso credor. Estamos na mesma situação que ela. Só que muitos de nós, diferentemente do que a mulher faz, muitos de nós não reconhecem essa dívida. Essa mulher se aproxima do profeta dizendo: eu devo, é uma dívida justa, e eu não tenho como pagar, me ajude. Mas quantos de nós são devedores e não reconhecem essa dívida? Eu, devedor de Deus, por quê? Em que momento? Não, nunca matei ninguém, não uso drogas, trabalho todo dia, pago minhas contas, já dei esmola no sinal, já ajudei velhinha a atravessar a rua, já fiz um monte de coisa. Como assim? Não, eu não sou devedor de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos coloca todos como devedores. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Então somos todos devedores. E não devemos questionar, porque ao questionar essa dívida, estamos questionando a justiça do próprio Deus e aumentando a nossa dívida, colocando mais um pecado na nossa conta. Somos devedores, como essa mulher também é. E da mesma forma que essa mulher reconhece que a pena da sua dívida era justa, porque ela não questiona o fato do credor vir levar os seus filhos, nós também devemos reconhecer que Deus seria perfeitamente justo ao nos matar. Porque a pena, o salário do pecado é a morte, nós sabemos disso, é uma pena conhecida, é uma pena prevista. Então toda alma que pecar, essa morrerá. Então nós devemos reconhecer, como ela reconhece, a justiça disso. Porque nós olhamos para a salvação que Deus concede, e às vezes nos perguntamos, e quem está em sala de aula sempre ouve esse questionamento: mas por que alguns são salvos e outros não? E aí fica com aquela sensação de injustiça, né? Porque Deus salvou um,
e não salvou os outros. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Abraão. No mundo inteiro, sei lá quantas pessoas tinham no mundo na época de Abraão. Mas Deus foi lá e chamou quem? Abraão. Chamou só Abraão. Mas ninguém. Imagina o cara que jogava bola com Abraão. Assim, mas Deus, eu conheço Abraão. Eu sei de todas as besteiras que ele fez. A gente estava junto nas besteiras que ele fez. E o Senhor chamou Abraão, mas Deus chamou Abraão. E fica aquela sensação do cara que jogava bola com Abraão pensando, isso é injusto. O Senhor salvou Abraão e não me salvou. O Senhor escolheu Abraão e não me escolheu. Mas esse é o pensamento errado, esse pensamento está inverso. Na verdade, a gente não deveria se surpreender com o fato de Deus não salvar alguns. A surpresa deveria ser o fato de Deus salvar alguém. Por que ele salva alguém? Se ele seria perfeitamente justo ao punir todos. Todos são passíveis de punição. Todos são devedores. Todos conhecem a pena. Todos sabem as consequências. Todo mundo. Então Deus, se ele pune todo mundo, ele estaria sendo perfeitamente justo. Então falar de justiça, quando se fala de salvação, é falar de morte. Se Deus fosse ser apenas justo, todos nós, eu, você e todo mundo, estariam mortos. Porque é o que merecemos. A justiça é morte. Mas aí a pergunta é, por que então ele salva alguém? Porque ele é gracioso. Ele não tem obrigação de salvar ninguém, ele não tem nenhum óbice legal para condenar todo mundo, mas ele, na sua graça, na sua misericórdia, decide salvar alguém. E ele salva Abraão, e salva a descendência de Abraão, e a descendência de Abraão se torna a nação de Israel. E da nação de Israel vem o Senhor Jesus, e através do Senhor Jesus, a salvação que foi prometida a Abraão, que alcançaria todas as famílias da terra, alcançou a mim e a você. Somos alvo da graça de Deus. Ele satisfez a sua justiça ao punir o Senhor Jesus, porque ele não abriu mão da sua justiça. Ele não deixou o pecado impune. Ele não deixou nenhum pecado sem punição. O meu pecado, o seu pecado, foram punidos em Cristo, na cruz. Aqueles que não se refugiam em Cristo, terão seus pecados pagos com a própria vida. Então não haverá impunidade. Pode haver impunidade no Brasil, pode haver impunidade em qualquer outro lugar do mundo, mas em Deus não há impunidade. Aqueles que são salvos pela graça não estão impunes, porque a punição do seu pecado recaiu sobre o Filho, recaiu sobre Cristo. Então, voltando à situação da mulher, ela tem uma pena justa, uma pena prevista, uma pena conhecida, ela sabe, ela reconhece a sua dívida, ela sabe que a sua dívida também é justa, ela não questiona isso, mas diante desse quadro que ela faz, ela procura o homem de Deus. Ela vai a quem criou a lei, ela vai a quem que pode solucionar o seu problema. E ela se achega a ele nessa condição de devedora, consciente da sua dívida, consciente da justiça da sua dívida, consciente da sua incapacidade de pagar essa dívida. Essas são as características de como essa mulher se aproxima do homem de Deus. E o homem de Deus se vira para ela e diz assim, o que eu posso fazer por você? Ele diz aqui no verso 2, que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Parece uma contradição, né? Não tem nada, mas tem um jarro de azeite. Essa resposta dessa mulher é a resposta de que ela sabe que tem algo, mas sabe que esse algo não é nada comparado à dívida dela.
Ela diz que não tem nada porque aquilo que ela tem não é suficiente, não chega nem perto. É uma outra característica que a gente precisa aprender com essa mulher, porque às vezes a gente acha que o pouquinho que a gente tem dá. Como eu disse, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Eu não minto, eu pago os meus impostos, eu sou dizimista, eu venho à igreja todo domingo, eu prego, eu canto, eu faço isso, eu faço... A gente acha que essa jarrinha de azeite é suficiente para pagar a minha dívida, e não é, nunca será, é nada. Irmãos, nada do que a gente faça é suficiente ou será suficiente para nós chegarmos diante de Deus como quem não deve. Nada. Ela tinha algo em casa, mas ela sabia que não era nada comparado com a dívida. Eu sei que você pode fazer várias coisas. Eu sei que Deus pode usar você em várias situações. Deus pode usar você como instrumento de bênção para várias pessoas, mas isso não é a razão da sua salvação. Isso não é pagamento de dívida. Nós nunca pagaremos a nossa dívida. Porque se fosse possível que eu ou você pagássemos a nossa dívida, Jesus não teria necessidade de vir e morrer na cruz por nós. A sua morte é necessária justamente porque Deus sabe que a nossa dívida é impagável. Nós é que negamos isso. Mas a ação de Deus, ao enviar o seu Filho, é uma declaração: olha, vocês não têm como me pagar, eu providencio um meio de pagamento, porque eu sei que vocês não têm como. Então essa mulher olha para essa botija e sabe que não tem nada. Então ela recorre ao profeta e o profeta diz: vai para o seu quarto, porque Deus providenciará, Deus fará. E essa mulher acrescenta a esse quadro que eu falei, de alguém que reconhece a sua dívida, de alguém que reconhece a justiça da sua dívida, que reconhece a sua incapacidade de pagar, que reconhece que a punição seria justa, e se volta para Deus, ela acrescenta essa lista o quê? Ela confia na palavra do profeta, ela confia naquilo que Deus diz que vai fazer, e ela vai para o quarto com as vasilhas vazias dos vizinhos, e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu ia chamar o cara de maluco. Não sei se eu faria. Não sei. Se eu estivesse no lugar dela, né? Eu penso essas coisas. Se eu estivesse no lugar dela, será que eu ia para casa? Será que eu ia pedir as vazias para os vizinhos? Não sei. Mas ela fez. Ela confiou. Ela acreditou. Por mais que não fizesse sentido, por mais que ela não entendesse, ela atendeu aquilo, ela confiou naquilo que foi dado a ela. E o resultado dessa confiança é que Deus derramou azeite naquela casa. E Deus providenciou para ela não apenas o meio dela pagar a sua dívida, mas Ele providenciou para ela um meio dela viver agora para sempre. Porque Ele diz, vá, no último versículo, versículo 7, vá, venda o azeite, pague a sua dívida e vai o quê? E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Deus não apenas pagou a dívida dessa mulher, Deus deu a ela vida, deu a ela meios de sustento, meios de continuar a vida. Irmãos, nós, devedores de Deus, por conta dessa dívida, estamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que diz Efésios capítulo 2. Estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, por causa da nossa dívida, eu e você não temos vida. Mas se nós nos aproximarmos de Deus,
como essa mulher se aproximou do profeta. Se nós nos aproximarmos de Deus, entendendo que somos devedores, entendendo que Ele é perfeitamente justo ao nos declarar devedores, se nos aproximarmos de Deus, reconhecendo que Ele seria perfeitamente justo se nos matasse por causa da nossa dívida, se nos aproximássemos dEle, reconhecendo que somos totalmente incapazes de pagar a nossa dívida, e dizendo para Ele: Senhor, eu sei que eu devo, Senhor, eu sei que o Senhor seria perfeitamente justo em me matar agora, Senhor, eu não tenho como me livrar, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fará como fez a essa mulher, e Ele perdoará os seus pecados, e não apenas perdoará a sua dívida, mas Ele vai te dar vida, e vida em abundância. Nós não seremos apenas pecadores perdoados, nós seremos filhos. Nós não teremos apenas essa vida concedida, nós teremos concessão de vida eterna com Ele. E deixaremos de ser filhos da ira e seremos filhos de Deus. E passaremos a eternidade com Ele, com uma vida que não se acabará, uma vida onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá doenças, não haverá nenhum problema. Mas para que tenhamos acesso a essa vida abundante, temos que ter no nosso coração a mesma disposição do coração dessa viúva. Pare de se debater com os seus pecados. Pare de tentar se justificar diante de Deus. Pare de dizer para Deus o quanto você merece algo. Nós não merecemos nada além da morte. Se aproxime de Deus, reconhecendo a sua dívida. Se aproxime de Deus, reconhecendo que Ele será perfeitamente justo ao punir a mim e a você por conta dessa dívida. Reconheça que não temos como pagar, que reconheça que você não tem como pagar essa dívida. Se aproxime dEle e peça perdão. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e peça perdão. E creia na obra que Ele realizou na cruz. Creia que, por mais improvável que pareça, por mais que para muitos não faça sentido, por mais que a cruz seja loucura para alguns, saiba que é a obra da cruz que garante o perdão dos nossos pecados. É o fato de Cristo ter sofrido a punição do meu e do seu pecado que tornam possível a reconciliação minha e sua com Deus. E Ele vai derramar o azeite dEle sobre a sua vida. E Ele vai derramar e vai encher a sua vida e vai transbordar na sua vida. Porque Ele tem prazer em nos salvar. Porque se não fosse assim, Ele não teria dado o Filho dEle. Se Deus não quisesse salvar, Ele não precisaria ter salvo ninguém, repito. Ele seria perfeitamente justo em condenar todos. Mas Ele quis salvar. Ele realizou essa obra. Essa obra está disponível hoje para todo aquele que tiver um coração igual ao coração dessa viúva. Todo aquele que reconhecer os seus pecados, que se arrepender deles, entender que Deus seria justo de nos jogar no inferno, mas pedir perdão e pedir vida. Então, se o Espírito Santo fala ao seu coração e te convence de que você é um pecador, se o Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite e te convence de que você não tem como pagar, que a botija de azeite que você tem e que você acha que é muito, não é nada,
Se o Espírito Santo toca no seu coração, então não endureça o seu coração. Peça a Ele, porque Ele vai lhe perdoar. Vamos orar. Senhor. Senhor. Eu não tenho como pagar a minha dívida contigo. Na verdade, todos os dias eu acrescento coisas que poderiam ser cobradas de mim. Todos os dias, Senhor, ao acordar até deitar, eu acrescento coisas que poderiam ser cobradas de mim. Sejam em ações, sejam em pensamentos, sejam em omissões. Eu estou sempre, mas Senhor, eu te sou grato pela provisão do Cristo. Eu te sou grato, Senhor, pela obra da cruz, porque é uma obra que é suficiente para pagar todos os meus pecados, pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão gracioso, que providenciou um meio de homens e mulheres como eu, completamente endividados, completamente impossibilitados de pagar as suas dívidas. Pessoas que estariam sendo perfeitamente justificadas se fossem mortas. Mas o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Estamos aqui nessa noite hoje, Senhor, porque o Senhor realizou isso. Somos obras das tuas mãos. Somos fruto do sacrifício do teu Filho. Eu e ninguém neste lugar fizemos sacrifício algum que justificasse estarmos aqui. Oh Deus, livra-nos de olhar para as botijas de azeite que temos e achar que fizemos algo. Livra-nos, Senhor, de olhar para a nossa vida e acharmos que fizemos algo que justificasse a nossa presença diante de Ti. Não temos, reconhecemos que não temos. Então, ó Deus, perdoa-nos. Confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos a Ti a nossa maldade. Declaramos, Senhor, que o Senhor seria perfeitamente justo se nos mandasse para o inferno. Mas clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Salva, Senhor, a nossa vida. Dá-nos vida e vida abundante, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos. Convence-nos, ó Deus, todos os dias. Não nos deixe esquecer que somos alvo da Tua graça e que estamos vivendo do azeite que o Senhor nos deu. A vida que temos é dada por Ti graciosamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.